Boa noite, amada igreja. Estamos chegando ao final da nossa conferência. Vou repetir. Estamos chegando ao final da nossa conferência Atitude. Muito alegres, porque fomos muito edificados pela palavra do Senhor, pela comunhão dos irmãos. E eu queria chamar, mais uma vez, nesta oportunidade, o pastor Vinícius, para que pudesse trazer a palavra do Senhor para a nossa igreja. Pastor Vinícius, servo do Senhor. Quando terminar, eu só vou dizer pastor Vinícius, servo do Senhor, esposo da Aline, pai da Beatriz, pastor da Igreja Batista da Graça São José dos Campos, e um extenso currículo que depois você procura no Instagram, na internet, e use com sabedoria, tá bom? Então vamos orar. Pai querido, graças te damos, Senhor, por esta conferência que está chegando ao final, Senhor. Muito obrigado, porque tu colocaste a tua mão graciosa em tudo que foi feito, Senhor. E apesar de nós estamos aqui, Senhor, celebrando o final de mais uma conferência Atitude, Senhor. Que tu continues usando, Senhor, os jovens e adolescentes dessa igreja como instrumentos teus, Senhor, sendo moldados e trabalhados e avançando em santidade, lutando e vencendo o pecado, Senhor. E que agora tu possa usar mais uma vez nesta conferência o teu servo, Senhor, pastor Vinícius Musselman, Senhor, que tu abençoes com a palavra vinda de ti para nós, Senhor, que ele possa ser um instrumento poderoso em tuas mãos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Ih, vocês tomaram a saída aqui, estão tudo com sono. Boa noite. Eu tô feliz. Eu tomei açaí hoje, de verdade. Não aquela groselha que a gente toma lá no sul. Açaí com peixe frito, coisa delícia. Glória a Deus por isso. Mas Deus não é bom, gente? Pensar que Deus podia só criar ração para a gente comer. Ele criou açaí, gente. Mas Deus é bom demais. Deus é tão bom que colocou uma igreja aqui. Deus é tão bom que colocou servos para estarem atuando e servindo em tantas áreas aqui. E eu tive a alegria de conhecer alguns de vocês, conversar um pouquinho depois, sair para almoçar com outros e para jantar também e comer coisas daqui. Deus é muito bom. Deus nutre a nossa alma, o nosso corpo. Nós somos rodeados pela bondade e misericórdia de Deus. Nós temos muito a agradecer ao Senhor, não é verdade? E essa conferência foi um tempo maravilhoso com vocês. Estou na última mensagem, nós refletimos muitas coisas. Trago novamente o abraço do Ministério Fiel e da Igreja Batista da Graça. Teremos vocês em nossas orações semanais, quando nós escolhemos uma igreja. Semana que vem vou sugerir a PIB do Pará, para que possamos estar intercedendo por vocês. Mas diante de tanta bondade, graça divina, nós precisamos perceber um perigo. Um perigo que a Escritura chama de ingenuidade. Você considera a ingenuidade algo bom ou algo ruim? Uma pessoa ingênua é algo bom ou algo ruim? Na literatura, no cinema, isso foi muito explorado. Nós temos um personagem, meta-personagem, para assim dizer, um arquétipo, um personagem padrão e modelo, que é normalmente a pessoa ingênua, ou ingénue em francês, normalmente representado por uma moça, uma jovem, que é inocente, carinhosa, bondosa, mas não percebe as coisas que estão acontecendo ao seu redor. É a típica ilustração, por exemplo, da Branca de Neve. Sejamos sinceros, toda criança de 5 anos sabe que aquela é a bruxa e que ela não deve comer daquela maçã. É bem evidente aquilo. Mas a ingenuidade nos leva a ter uma falta de sofisticação e de discernimento. Pensa, por exemplo, para aqueles que assistiram, eu tenho uma filha, então já assisti várias vezes, a Anna do Frozen, que se apaixona pelo primeiro homem que ela vê e interage, perdidamente apaixonada pelo vilão da... Ou pega... Eu vou trabalhar um pouquinho mais essa ilustração, o Pinóquio. O Pinóquio, do filme da Disney, pelo menos, em 1940, é marcado pela ingenuidade. Ele acabou de se tornar quase menino.
acabou de ser um boneco que pode se mexer. E ele sai na rua e ele é encantado pelas palavras de uma raposa. João honesto. É aquele tipo de personagem também que você olha para ele e fala, não é bem João honesto. Mas ele não tem discernimento para ver que aqueles conselhos podem levar ele para o mau caminho. E pais constantemente estão preocupados que os filhos, que muitas vezes são ingênuos, consigam ter discernimento das pessoas que abordam eles muitas vezes na rua, em várias circunstâncias. Nós nos preocupamos como pais que nossos filhos saibam crescer em discernimento, para que eles não sejam enganados. O apóstolo João está com o mesmo sentimento. Ele escreve aos seus filhinhos preocupados. Ele está preocupado porque ele diz que ele não tem maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Mas havia alguns que queriam levá-los para o engano. E nós podemos ler um pouquinho sobre eles em 1 João 4, de 1 a 6. Abra sua Bíblia, 1 João 4, de 1 até 6. João 4, de 1 até 6, nós falamos bastante sobre os hereges separatistas que tentavam enganar, e João estava aqui, o pano de fundo, aqui João é bem explícito. João diz, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tende ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. João começa com uma frase forte, falando, amados, meus queridos, meus filhinhos, para aqueles a quem eu tenho dor de parto, não deis crédito. Não deis crédito. A sua atenção, a sua confiança é um crédito que você tem na sua conta. E João fala, toma cuidado onde você investe esse recurso. Não dê crédito a qualquer pessoa. O grande problema da pessoa ingênua é que ela acredita que aqueles feijõezinhos vão se transformar de fato num pé gigante e mágico de feijão. O grande problema da pessoa ingênua é que ela não sabe pesar, ela não sabe avaliar, ela não consegue ter critérios e discernimento para pesar a palavra e aquele que fala, o conteúdo e o mestre. Então ela se expõe a despejar o recurso limitado que ela tem de crédito, de confiança. Porque, amados, há coisas neste mundo, há pessoas neste mundo, há falas neste mundo que não merecem a sua confiança, não merecem a sua atenção, não merecem o seu crédito. Ele fala aqui sobre qualquer espírito. E a ideia aqui por trás, provavelmente,
era que aqueles iluminados, do qual eu falei, que afirmavam ter o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, que eram aqueles que tinham alcançado o conhecimento mais elevado, esses falavam que eles tinham o Espírito como profetas inspirados, tinham provavelmente revelações do Espírito, o qual ninguém conhecia, só eles. E nós precisamos entender, amados, que nem tudo que é espiritual é de Deus. O diabo é espírito. O diabo é um ser espiritual. Nem tudo o que é sobrenatural procede de Deus. Não é só porque acontece algo que você não consegue explicar pela física e pela matemática que aquilo procede do Senhor. Entendamos que há mais de um Espírito agindo sobre a terra. Nós temos o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, que João fala no versículo 2 e 6, e nós temos o Espírito do anticristo, o Espírito do erro, a qual já age presentemente no mundo na época de João e continua agindo hoje. Satanás age no mundo. Ele é real, mas invisível. E a forma principal a qual Satanás age não é aparecendo como um capetão com um tridente e chifres vermelhos, mas como uma serpente que engana com mentiras. Sobrenatural não é sinônimo de divinal, amados. E é por isso que nós ouvimos Deus alertando desde Deuteronômio o seu povo, para não dar crédito a qualquer sonhador ou visionário ou profeta que fala que vai acontecer um prodígio. Deus fala, se o profeta falar, vai acontecer isso daqui 3 anos, e aquilo acontecer, muitos seriam tentados a falar, esse é um homem de Deus. E Deuteronômio diz, mas se ele tentar levar você para longe do Senhor, esse é um falso profeta, que deve ser expulso do meio do povo de Deus. E para pensar nos termos que João usa, ele diz que muitos profetas têm saído mundo afora. Não poucos, não alguns, mas muitos, amados. Muitos querem enganar a igreja, enganar os filhos de Deus, romper e dividir a igreja, criar seitas, até hoje as seitas que continuam e se dizem cristãs. E o mundo os ouve, amados, porque eles procedem do mundo, eles falam da parte do mundo. Nós não podemos confundir, sermos ingênuos e achar que popularidade é sinônimo de fidelidade. A pessoa pode ter milhões de views no TikTok, mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, muitos livros vendidos, e ainda assim não ser alguém que Jesus conhece, não ser alguém que Jesus enviou. E você? Você se considera uma pessoa ingênua? Sejamos sinceros, quase ninguém se considera uma pessoa ingênua. Ninguém chega e fala, eu sou uma pessoa ingênua, acredito que todo mundo fala. Nós achamos que nós temos discernimento. Mas por que será então que a Escritura repetidamente nos alerta sobre falsos mestres e falsas doutrinas? Amados, Jesus alertou, Paulo alertou, Pedro alertou, Judas alertou, João alertou. Nós precisamos de alertas porque nós somos ingênuos. Provérbios 14:15 diz que o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. E muitas vezes nós somos assim, simples em nosso entendimento.
E a internet trouxe um grande desafio, porque você tem uma mistura de conteúdos excelentes e edificadores e de heresias abomináveis a um clique. A coisa mudou. Se alguém chegasse, eu sou um falso profeta, me recebe na sua casa, você provavelmente não receberia, amém? Mas você vai lá, aquele falso profeta aparece na tela do seu Instagram, no vídeo que mandaram para você no WhatsApp. Ele entrou na sua casa sem você sequer se dar conta. Pense em Pinóquio. Ele sai da casa com o objetivo que o pai lhe deu: ir para a escola. Perceba a mensagem. Pinóquio, você é ingênuo, você precisa ir para a escola, para a EBD, para aprender. Mas daí, João honesto pega ele no meio e começa a cativá-lo com mentiras. Traz as promessas do mundo que nós vimos pela manhã, que ele seria rico, famoso, teria cheios de prazeres. E João honesto parece querer o melhor de Pinóquio, um caminho mais fácil para o bem-estar. E é interessante que no filme da Disney, pelo menos, o grilo falante alerta Pinóquio contra pessoas que queriam desviar do caminho. O grilo falante aponta: este é um falso mestre, um falso profeta. E ainda assim, Pinóquio, quando João honesto fala: vamos ao circo, vamos ao teatro, Pinóquio vai sem pensar duas vezes. Como nós estamos em nosso discernimento, amados? Será que nós temos recebido João honestos em nosso celular? E é interessante que João honesto sempre fala com muita convicção. Falsos mestres sempre falam com muita convicção. E convicção atrai, gente. Ninguém gosta de uma pessoa que fala com ponderação, colocando as opções e falando de forma, creio que essa é a correta. As pessoas preferem conversas absolutas. É isso. Eu tenho plena certeza, porque as pessoas essencialmente querem seguir um líder em qual não há nenhuma dúvida e nenhuma fraqueza, como se existisse essa pessoa debaixo da terra. E nós então vemos vídeos e influencers que nem estudaram o assunto profundamente, falando com grandes convicções sobre aquele assunto, e você consumindo. Especialmente quando fala sobre a Bíblia. Amados, o número de coisas, de besteira que eu já ouvi no Instagram, em Reels, que a pessoa quer resumir em 15 segundos assuntos complexos da alma e da fé cristã. Ou mesmo vídeos longos no YouTube. Nós precisamos tomar cuidado com os Joãos honestos, porque eles vêm falando como se eles querem nosso melhor. Aliás, está cheio de mensagens autoajuda nas redes sociais. Aliás, Instagram, YouTube e outros são uma grande máquina de autoajuda. Faça isso e você vai ficar rico em 9 meses. Compre meu curso. Ou ouça e você vai ter um relacionamento mais profundo que Deus, e eu tenho um segredo para isso. Ou faça esse meu curso e você vai realmente aprender doutrina, porque sua igreja não presta. Amados, e sem contar as mensagens mais baixas. Você quer uma família próspera, unida, amorosa, você precisa confiar em si mesmo. Você precisa se perdoar. Você precisa lançar palavras, porque a palavra sua tem poder. Você precisa confiar na sua capacidade de transformação. Quantas mensagens motivacionais tem no Instagram? Todas colocando você, o seu ego no centro, como aquilo que pode mudar tudo. E o Evangelho chega até você e fala: não, você não pode, você não consegue nem se salvar. Arrependa-se,
porque tem um que pode te salvar. Não, você não tem poder para se transformar também. Você não tem força na sua carne para santificação, mas tem um Espírito vivificador que pode transformar. Mas está cheio de mensagem e de promessas de autoajuda que vão dar para você prazeres fáceis, riquezas fáceis, fama fácil. Você vai ser o cristão que você não consegue, você vai ser o profissional que você não consegue, se você ouvir aquela influência. Quando não tem também influências, amados, com visões de mundo bem distintas do que nós, cristãos, protestantes, batistas, afirmamos, crer. Agora, ainda mais, e isso pode soar um pouco polêmico, numa onda de conservadorismo que tem seus pontos positivos, mas que muitas vezes coloca o conservadorismo no lugar do evangelho, e boas atitudes, boa ética e boa moral não é a mensagem cristã. Nós temos princípios que o mundo não tem. O nosso jeito de criar filhos, o nosso jeito de conduzir nosso trabalho, o nosso jeito de viver a vida cívica não é necessariamente a forma antiga, é a forma bíblica, que pode ser igual à forma antiga ou pode não ser igual à forma antiga. E provavelmente nunca vai ser igual, porque toda geração tem seu pecado escondido e mascarado. Cuidado, amado, para não confundir mensagens que são cristãs com a mensagem cristã. Graças a Deus nós podemos muitas vezes lutar pela família com pessoas assim, lutar pela vida e contra um aborto com pessoas assim, mas nós temos raízes bem diferentes de um conservadorismo que não tem Jesus e a cruz como a mensagem central. Cuidado, amados. Cuidado para que nós não sejamos de tal forma sem discernimento que ouçamos uma exposição maravilhosa do pastor Hiker aqui pela manhã e daí à tarde liguemos o WhatsApp e ouçamos um falso profeta. Cuidado. Será que nós estamos tendo discernimento? Será que nós estamos provando os Espíritos? É aqui que João quer nos ajudar, dando testes para nós provarmos os Espíritos. E ele obviamente faz testes que se aplicam à questão daquela época, mas nós veremos como isso se amplia para nós também. O primeiro teste está no versículo 2 e 3. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Conforme eu já disse para vocês, aqueles hereges estavam negando a matéria, falando que a matéria é má, que só o espírito, só o intelecto se importa. Então, se a matéria é má, não faz sentido falar que Deus se encarnou. E se Deus não se encarna, Deus também não morre na cruz. Por misturar a filosofia da época mundana com a mensagem cristã, eles negaram um dos pontos centrais da igreja, ao qual a igreja por séculos lutou ferronhamente contra hereges, para afirmar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e o Filho é Deus, Filho de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, a Santa Trindade. Nossos irmãos do passado lutaram por séculos para afirmar isso, amados. E é isso que João está lutando. Pessoas que não confessavam sua lealdade ao Cristo encarnado. Pessoas que afirmavam outras versões de Cristo. E só existe um pelo qual a salvação, amados. Só um Filho de Deus quem se encarnou, Jesus o Cristo, o Messias. E as pessoas podem usar esse termo e se referenciar a outra pessoa. É aquele Cristo que é Deus homem, verdadeiramente homem, para ser o nosso representante diante de Deus, e verdadeiramente Deus para ser nosso representante diante de Deus.
para morrer na cruz e derramar o seu sangue, e por sendo Deus, um sangue de valor infinito, podendo pagar pelos nossos pecados. Nenhum outro Cristo basta e é suficiente para nossa salvação. Amados, nenhum outro Cristo que apresentarem na internet para você, nenhum outro evangelho salva. Nós precisamos ficar firmes nessa mensagem do evangelho passado de geração em geração. E isso traz nosso segundo teste, no versículo 6. Nós, e aqui nós é João e o grupo apostólico, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Existe aqui um nós que precisa ser ouvido, amado. Um nós do colégio apostólico que precisa ser ouvido. Nossa fé é uma fé apostólica. Não, nós não somos apostólicos romanos, mas nós somos sim apostólicos, porque nós afirmamos crer e ensinar aquilo que os apóstolos passaram e registraram na Escritura, e a igreja preservou em maior ou menor grau através da história. A nossa fé é conectada com uma fé histórica que os apóstolos nos legaram. Isso significa, amados, que essa apostolicidade não é uma linhagem de papas, de uma sucessão de imposição de mãos, ou de bispos. A sucessão apostólica é o verdadeiro e precioso Evangelho de Jesus Cristo, anunciado pelos testemunhas oculares e preservado na Escritura para o nosso conforto e a nossa alegria. Didaquê, um dos documentos mais antigos da fé cristã, diz no capítulo 11:1: se vier alguém até você e ensinar tudo o que foi dito anteriormente, deve ser acolhido. Porque nós, amados, fomos chamados não à inovação teológica, nós fomos chamados à fidelidade doutrinária. Nós podemos descobrir novas coisas ao nos aprofundarmos na Escritura, mas jamais queremos descobrir novas coisas longe da Escritura. Nós somos chamados a ser uma igreja fundamentada no ensino dos apóstolos. E Pinóquio, novamente, quando está no show do Stromboli, ele diz o seguinte, como um marionete sem cordas se apresentando, ele canta: não tenho cordas para me segurar, eu tive cordas, mas agora estou livre, não há cordas em mim. E há muitos cristãos que querem viver assim: não há cordas em mim, eu sou absoluto, eu interpreto a Bíblia sozinho, eu invento novas teologias e novas doutrinas. E a nossa fé é uma fé histórica, onde que nós almejamos é representar melhor o que a Escritura ensina, o que os apóstolos legaram, e não nos desviar dessa verdade que Deus nos deixou. Então nós somos chamados a fazermos testes, para termos discernimento, para sabermos se as coisas que nós ouvimos é do Espírito de Cristo ou do Espírito do Anticristo. Agora, como fazer isso? Porque nós temos o teste, puro evangelho, pura doutrina. Mas nós precisamos de um pouco mais de sabedoria e discernimento para analisar quem nos fala. Nós não devemos só prestar atenção na mensagem, mas no mensageiro também. Deixa eu mostrar alguns mensageiros para vocês. Primeiro mensageiro, Google. Como o Google revela a verdade para você ou a mentira? Se você colocar no Google quem é Jesus Cristo, o que vai aparecer para você? Aqui está a resposta, que é a perfeita exposição da Escritura. É isso que vai aparecer para você? Não. Vai aparecer para você a resposta mais popular, quando as pessoas não pagaram para aparecer o anúncio lá em cima. Porque para o Google, a resposta a qualquer pergunta é aquilo que é mais popular, ou aquilo que alguém pagou. Isso deve nos levar a ter discernimento.
Se você está buscando no Google respostas a questões teológicas, ou qualquer outra questão, saiba que você pode encontrar boas respostas, mas que o critério do Google não é a resposta certa, porque o algoritmo não sabe também, mas a resposta mais popular, que não necessariamente é a resposta certa. Ou pensa no mensageiro Wikipedia, sabe aquele site que vocês, adolescentes e jovens, usam para fazer o trabalho na faculdade e na escola, que seus pais ficam horrorizados que vocês usam, e que, sendo sincero, melhorou muito ao longo dos anos? Como que o Wikipedia determina o que é verdade? Se você procurar sobre Jesus Cristo no Wikipedia, o que vai estar lá? Aquilo que foi legado pelos apóstolos ou o que é senso comum dos editores? Porque o Wikipedia tem uma grande turma de editores e cada um pode ir mudando o artigo, até que talvez alguém chegue e fale, tá bom, é isso aqui. É o senso comum que determina o que é a verdade do Wikipedia. E será que o mundo tem o mesmo senso comum que o nosso? Novamente, você pode encontrar boas coisas lá, mas você precisa ter discernimento para saber quem está falando com você. Agora pensa para aqueles mais antigos, aqueles que compraram e tinham na sua estante a Barça, aquele instrumento maravilhoso de conhecimento e ácaro. Como que a Barça determina a verdade? Sei lá, procurar Jesus Cristo na Barça. Como você sabe se ela está falando a verdade? A Barça traz o quê? A opinião dos especialistas, de alguém que estudou sobre o assunto e talvez esteja gabaritado para falar o assunto, mas é a opinião de uma pessoa e não de um concílio de pessoas sobre um assunto. Então perceba que cada um tem suas fraquezas e suas forças. É importante você saber o que um especialista fala, é importante você saber o que o senso comum fala, é importante saber o que é popular, mas em última instância, nada disso é necessariamente a verdade. A verdade é aquilo que reflete o que a palavra de Deus ensina, porque Deus é a verdade. Pense em outro canal de descoberta de informações, chamada Facebook. Tem um fenômeno que os especialistas estão notando, que o Facebook está criando o que é chamado de câmeras de echo chambers em inglês. Esses echo chambers, essas câmeras de eco, é basicamente o algoritmo do Facebook que quer você interagindo com aquilo que vai gerar maior resposta emocional para você. E normalmente são duas coisas que vão levar você a participar mais, a comentar mais, a curtir mais, a compartilhar mais. O que você plenamente concorda, o que você absolutamente rejeita. Ou seja, o Facebook está contribuindo para a polarização do debate, onde ele mostra para você aquilo que você vai reforçar a sua opinião. Tipo, todo mundo pensa assim, e se não pensa assim, gente, é todo mundo burro. Olha aqui as notícias. Mas a outra pessoa da opinião contrária está recebendo as notícias que confirmam também tudo o que ela pensa e falando a mesma coisa de você. E quando vem a notícia do outro lado extrema, normalmente é uma notícia absurda para provocar reações emotivas em você forte, que lidam um pouquinho com aquilo que nós falamos sobre haters, sobre trolls, e sobre conversarmos e termos diálogos com humildade e mansidão como Jesus. Essas câmeras de eco podem ser prejudiciais para você na sua busca pela verdade, porque você está só ouvindo um lado, especialmente naquelas questões da fé em que há liberdade, aquelas questões da fé que não são o centro do Evangelho e da salvação, de quem é Deus Trino e de quem é Jesus Cristo e de qual é o Evangelho da salvação, aquelas áreas onde há discordâncias por gerações. Amados, você precisa ouvir os dois lados, ou 3, ou 4, ou 10. Porque se você ouve só quem concorda com você, você não sabe ter discernimento. Você sabe só ter uma opinião de alguém sem estudo.
Ou pega um outro mensageiro, esse talvez o mais famoso das nossas eras, especialmente no Brasil, o WhatsApp. Quantas fake news não circulam no WhatsApp? Dos dois lados políticos. Sobre qualquer assunto. Eu não aguento mais receber corrente no grupo da família. E vem lá, compartilhado com frequência. Obrigado, WhatsApp, por mostrar isso. Mas mensagens que vão ecoando e vão espalhando de tal forma que virou uma questão sociológica e de investigação acadêmica no Brasil, de como o WhatsApp, ele leva as pessoas a novamente entrarem em câmeras de eco, a não ouvirem, não conversarem e muitas vezes estarem recebendo fake news, especialmente política agora, porque a gente está perto das eleições, mas sobre tantos motivos, amados. Tomem cuidado, porque você precisa de discernimento para saber quem está falando com você, inclusive no mundo digital. Como nós revelamos e aprendemos e descobrimos a verdade, amados? Não é pelo mais popular, não é pelo senso comum, não é pelos especialistas, não é pelo que afirma aquilo que eu já creio, não é ouvindo o que qualquer pessoa fala, mesmo sendo notícias falsas. A verdade de Deus reflete o próprio Deus em sua mente e em sua criação, em sua revelação para nós e em suas obras. A verdade de Deus condiz com o que o Criador nos mostrou, seja através da Escritura, seja através da própria criação. A verdade, por exemplo, da gravidade parece bem óbvia para a gente. Eu sei que se eu pular isso daqui não vai dar muito certo para mim. Essa verdade condiz com a criação de Deus. O que a gente joga para cima normalmente cai. Então nós precisamos estudar isso. Nós precisamos ter um conhecimento profundo da revelação, porque você só vai ter discernimento e bom siso e capacidade de pesar argumentos, analisá-los, colocá-los debaixo da luz da Escritura, se você for para a escola e não se desviar do caminho feito Pinóquio, se você não lê a sua Bíblia, se você não participa da EBD, se você não presta atenção nas mensagens. Como você vai saber discernir entre a voz do Cristo e a voz do João honesto? Aprenda da Escritura, lembrando que nós somos chamados à fidelidade e não à inovação. E a criação, como nós vamos aprender sobre tantas questões que a Escritura não aborda. Sobre democracia, por exemplo, não tem nada disso na Escritura. Não existia democracia na época. Se queria ser democracia na época, você ia ver com o rei o que ele ia fazer com você. Então, como a gente pensa sobre isso? Nós pensamos através de princípios. Pensamos através de pesquisa, de ponderação, de sabedoria, de observação, de história, de ciência, de experimentos. Quando a Escritura manifesta a sabedoria de Salomão, sabe como ela descreve a sabedoria de Salomão? Ele sabia e criou muitos provérbios, ou seja, máximas que ele observou o comportamento social das pessoas e debaixo do temor do Senhor trouxe uma análise. Salomão também sabia compor músicas. Ele tinha um conhecimento artístico, não só comportamento social, não só um comportamento da beleza. E sabe o que mais Salomão sabia? Botânica. Planta. O conhecimento bíblico, a sabedoria bíblica é uma sabedoria onde você, debaixo do temor do Senhor, conhece profundamente a Escritura, coloca os óculos da Escritura para enxergar todas as coisas, mas também observa esse mundo que Deus criou, seja em suas múltiplas áreas de experimento e de conhecimento, em suas ciências, obviamente colocando tudo em contraste com aquilo que Deus diz, e lembrando que neste mundo há dois espíritos agindo: o Espírito de Deus, que pela graça comum ainda traz verdade, beleza e justiça, mesmo pela boca de pagãos, mas o espírito de Satanás, que quer introduzir mentira, engano e discórdia, até muitas vezes pela boca de crentes.
Nós precisamos saber equilibrar essas coisas e crescer em sabedoria, porque nós, amados, como batistas, temos uma responsabilidade que outras igrejas não têm. Sabe quem é responsável numa igreja batista para manter e assegurar que esse púlpito vai preservar pregando o evangelho e que o próximo pastor que surgir daqui muitos anos, Deus queira, e que anuncie o evangelho para os seus netos, vai continuar anunciando o evangelho apostólico? São vocês. Nós somos uma igreja congregacional. Nós acreditamos que Deus responsabilizou cada igreja a manter a pureza do evangelho sendo anunciada. E é por isso que quando João escreve aqui, chamando e exortando a manterem a verdade, ele não alerta os líderes, mas ele alerta a todos. Assim como também Paulo, ao escrever Gálatas 1:8, para uma região enorme de igrejas, ele fala a todos os crentes: ainda que nós mesmos ou um anjo vindo dos céus vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo fala: se alguém chegar com a carteirinha de apóstolo para você, mas com outro evangelho, anátema. Se alguém chegar com asas e brilhos, mas traga outro evangelho, anátema. Conheça a palavra de Deus, porque Deus responsabilizou você para manter a pureza da mensagem neste púlpito. Amado, nós vimos bastante nessa conferência. Nós vimos que havia hereges que João lida, que falavam que a matéria era má, e por isso, cheios de justiça própria, desprezavam os seus irmãos, achavam que não tinha problema no que eles estavam pecando e fazendo no corpo, que viviam em engano e mundanismo. E João chega então e fala: não, a matéria é importante porque Jesus encarnou. E por isso nós precisamos aprender na nossa santidade tal, que a comunhão palpável, local, de estar junto, de estar presente no culto, é crucial, não é secundário. Que a igreja pode ter transmissão online, mas nunca vai existir uma igreja virtual. Nós precisamos entender que a justiça própria, que coloca máscaras, que finge não ter pecado, que odeiam o próximo e desprezam seus inimigos e seus irmãos, não procede do Senhor, mas que Cristo tem um espírito manso e humilde, e nós devemos nos comunicar na internet da mesma forma, sem discurso de ódio, sem atropelar o outro, sem desprezar aqueles que Deus criou à sua imagem. Nós vimos que o mundo coloca no seu anzol falsas promessas de prazeres, de ganâncias e de orgulhos, e que as redes sociais incentivam isso. Quando você navega no WhatsApp, quando você navega no Instagram e mostra as coisas para você se comparar e se sentir inferior, mas que Cristo, que obedeceu perfeitamente, permanece eternamente e nos dá o que o mundo nunca pode nos dar. E nós vimos que aqueles hereges queriam inovação teológica, mas nós somos chamados, no nosso uso das redes sociais, a termos discernimento e buscarmos sermos fiéis à palavra de Deus. Amados, permita-me concluir esta conferência com uma palavra de encorajamento que o apóstolo João nos traz. Veja o versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, que tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Primeira Igreja Batista do Pará, igreja amada por Deus, onde a palavra de Deus é exposta. Ouça as palavras de Deus: vocês são dele. Vocês não pertencem ao mundo, vocês não estão debaixo do domínio de Satanás, mas vocês são do Pai. E o Pai de amor, e o Filho de amor, enviou o Espírito de amor para habitar no coração de vocês.
porque maior é o Espírito que está em vocês do que o Espírito que está no mundo. E o Espírito de Deus guia vocês em toda a verdade, porque todos nós temos a unção do Espírito que nos revela quem Cristo é e o que o Evangelho é. Nós todos, como filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus. O grilo lá do Pinóquio se atrasou, e por isso Pinóquio caiu em falsas verdades, em falsas mentiras e enganos. Mas o Espírito de Deus nunca atrasa. Ele ministra o nosso coração e Ele nos chama a sermos como Cristo, manso, humilde, obediente e sábio. Irmãos, Paulo diz em 1 Coríntios 14, 20: não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Use a internet para mostrar como Cristo é maravilhoso, não para reforçar o que o mundo valoriza. Use a internet para mostrar quanto Cristo é poderoso, não quanto você é alguém. Use a internet para a glória do nosso Salvador, para a publicação e expansão do Evangelho da verdade. E assim nós caminharemos na nossa santidade digital. Vamos orar? Senhor, nós queremos crescer em discernimento. Senhor, muitas vezes nós damos ouvidos a quem não merece o nosso ouvido. Nós damos a nossa atenção sem discernimento a quem não merece a nossa atenção. Nós damos crédito aonde não é devido. Nós queremos afirmar diante de Ti, Pai, que nós queremos colocar todo o crédito da nossa atenção na Sua palavra. Fala conosco através da Escritura que inspiraste. Fala conosco nos ensinos, nas exposições, nas pregações, nas músicas, quando elas condizem e devem condizer com a Sua palavra. E livra-nos do engano de Satanás e do maligno. Livra-nos da tentação do mundo. Livra-nos, Senhor, dos engodos da carne. E faz-nos mais como Jesus, pelo poder do Espírito vivificador que habita em nós. Oramos isso a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém e amém.